Graça e paz, meus amados irmãos. Mais um domingo de quarentena, dia 17 de maio, e o Mestre mais uma vez nos chama, vem cear. Já está meditando com os irmãos nessa manhã, aqui na localidade do Campinho, na Praça Seca, né? E está convidando, meditando com relação a uma palavra, e está convidando os irmãos para estarem partindo pão, né? E nos alimentando do nosso Senhor, comendo dele, bebendo dele, que verdadeiramente ele é a nossa comida, ele é a nossa bebida, ele é o nosso sustento, ele é o nosso escudo, ele que nos guarda, ele é o nosso socorro presente na hora da angústia, ele é o nosso socorro na hora da tribulação, ele é aquele que está conosco, nos prometeu, né, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor verdadeiramente ele tem cuidado de nós nesses dias, o Senhor tem sido o nosso auxílio, o nosso provedor, o nosso socorro, e o Senhor tem sido escudo para nós nesses maus dias de pandemia, né, de coronavírus. E o Senhor tem guardado o seu povo, o Senhor tem nos dado vitória. O Senhor saiu para vencer, venceu por nós e nós vencemos com Ele. Amém, irmãos? Eu queria estar lendo um texto aqui com os irmãos para a gente estar meditando, né? O livro de Mateus, a Bíblia já está aberta aqui. Livro de Mateus, do 16 até o 29. Vou estar lendo Mateus 19, do 16 até o 29. Amém? E começa assim, irmãos. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Dá uma pausa aqui rapidinho, irmãos. A gente vê, né, que a indagação desse jovem, né, diz que foi alguém, não fala nome, né, mas que se aproximou do Senhor e ele perguntou, né, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então, a pergunta dele é o que ele faria de bom para alcançar a vida eterna. E o Senhor responde para ele que bom só existe um, né, se referindo ao Pai. Bom só existe um. Como quem diz para ele, você não tem nada, você não consegue fazer nada de bom para Deus, para alcançar a vida eterna. Não tem como você fazer nada de bom. Porque do homem não procede nada de nós, né, da nossa carne, do nosso eu, humanamente falando, de nós mesmos naturalmente, não procede nada de bom, né? Somente as coisas que procedem de Deus podem ser tidas como coisas boas, como bom, né, para o Senhor. Então a pergunta dele era o que ele faria de bom para alcançar a vida eterna. A meta dele era alcançar a vida eterna. E o que eu posso fazer para me alcançar a vida eterna? O Senhor responde, né? Bom, se queres, porém, entrar na vida, aí o Senhor começa explicando aqui o processo. Se, porém, queres entrar na vida, então para você herdar, o Senhor lhe começa que você tem que entrar na vida. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, porque existe um processo para herdar a vida eterna. A vida eterna ela é um processo, é a vida do Senhor, o Senhor Jesus que nos salvou, né, quando nós cremos, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus veio habitar no nosso espírito, fomos salvos no espírito. Mas agora existe um processo para a salvação da alma e salvação do corpo, né? Então aqui o Senhor começa do início. Para você herdar a vida eterna,
você primeiramente tem que entrar na vida. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma paradinha aqui, irmãos. Queria ler o texto de João com os irmãos. João 14, 21. Evangelho de João 14, 21. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então agora o Senhor começa a falar, né? Explicar aqui o que seria esse entrar na vida, né? Mateus 19, né? Mateus 19, 17. Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E aqui fazendo um paralelo aqui do Evangelho de João, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Né? Então, guarda, se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E o Senhor fala que aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos, né? E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então agora você começa a entrar na vida, né? Então quando o Senhor ele percebe um amor dentro de nós, né? A manifestação do nosso amor por Ele, do Espírito na nossa vida, o Senhor vem e Ele se manifesta no nosso Espírito. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Isso é a manifestação da vida de Deus mesmo no nosso Espírito. Então o Senhor começa a se manifestar em nós. A vida de Deus começa a se manifestar em nós. Quando nós temos os mandamentos do Senhor e guardamos os mandamentos. Então o Senhor vem e Ele começa a se manifestar em nós como vida no nosso espírito. Voltamos lá para Mateus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Quer dizer, ele observava isso ele tinha todas essas coisas no âmbito de conhecimento, né? Tudo isso tenho observado. O que me falta? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Né? Então a gente vê aqui que ele não quis, ou melhor, ele até queria entrar na vida, né? Mas ele não entrou na vida porque ele tinha medo de perder coisas que ele tinha. Ele tinha coisas aqui, ele era rico, tinha muitas propriedades, muitas coisas, ele tinha medo de perder essas coisas. E isso acabou sendo a motivação dele deixar de servir o Senhor. Né? Então a gente às vezes fica refletindo, né? O que nós temos, né, no nosso coração, o que tem sido o nosso tesouro que tem nos impedido de entrar na vida, de avançar com o Senhor, né? Ou permitir que o Senhor avance em nós, né? A vida do Senhor ela vem a crescer em nós, né? Porque muitas das vezes o empecilho para a vida de Deus não se manifestar
né, em nós, no nosso espírito, e crescer em nós, a vida de Deus crescer em nós, porque muitas das vezes nós temos tesouro nessa vida aqui, coisas que nós amamos aqui, e nós às vezes não abrimos mão dessas coisas. Então a motivação desse jovem aqui de não seguir o Senhor, de não entrar na vida, foi que ele tinha muitos bens e ele não quis abrir mão disso, né? Então fica essa lição para a gente, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Queria ler um texto com os irmãos também, João, aqui em Mateus mesmo, João a gente acabou de ler, é Mateus 6, Mateus mesmo, Mateus 6, do 19 até o 21, 19 até o 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então a gente vê aqui que o problema não é você ter bens, né? O problema é onde está teu coração, né? Porque o que tem sido tesouro para nós? Né? O Senhor é um tesouro para nós ou existem coisas que têm se colocado no lugar do Senhor, têm sido ídolos para nós, se tornado ídolos para nós aqui nessa terra? Então o problema não é você ter coisas, mas o problema é você ter o teu coração nessas coisas. E esse era o problema dele. Ele não seguiu esse jovem, né? Ele, por ser rico, ele deixou de seguir ao Senhor, porque ele tinha medo de perder, né, as coisas que ele amava, onde estava o coração dele ali naquelas coisas ali. 23, Mateus 19, 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Porque é algo que para o homem é impossível. Porque o que nos faz entrar, né? Vamos voltar à pergunta do jovem rico lá no começo: o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta do jovem rico lá no começo, né? Então é algo que não procede do homem, é algo que vem de Deus, né? É algo que vem de Deus mesmo, a salvação de Deus alcançando o nosso espírito, e essa salvação, ela alcançando a nossa alma também, ela frutificando na nossa alma. É por isso que Jesus diz, né? Aquele que crê em mim segundo as Escrituras, do seu interior, ou seja, do seu homem interior, que é o seu espírito, fluirão rios de água viva. E agora esses rios de água viva, que é o fluir do Espírito Santo no nosso espírito, ele vai fluir, ele vai crescer de dentro, né, do nosso espírito para a nossa alma, né? E o espírito ele vai ganhando a nossa alma, a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos desejos, e isso é salvação para nós, né? Isso é a regeneração. Eu vou falar mais para frente um pouquinho disso. Eis que para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Então Pedro aqui ele já declara aqui uma outra motivação, né? É a motivação de seguir o Senhor, perguntando para o Senhor: o que eu vou ganhar com isso? Pô, já que é assim, Pedro falou, né? Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? O que a gente vai... Ele quis dizer para o Senhor: o que a gente vai ganhar com isso, então, já que a gente deixou tudo?
Então essa era a motivação de Pedro, seguir o Senhor querendo ganhar algo. E ele pergunta aqui, o que eu vou ganhar então com isso, Senhor? Aí olha a resposta de Jesus, 28. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono, da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Agora, olha só, depois de um processo todo, ele respondeu a pergunta do jovem rico. O que eu farei para alcançar a vida eterna? Depois desse processo todo, herdará a vida eterna. Né? Está no 29 aqui. Depois que tiver deixado isso tudo pelo Senhor, uma vida com o Senhor. Né? Então, a salvação, a regeneração. Né? Então, o Senhor aqui, ele está usando essa palavra da regeneração no sentido pleno, no sentido completo da palavra. Né? O assunto hoje nosso, ele quer falar, gostaria de falar um pouco com os irmãos a respeito de regeneração. Né? Então, a regeneração, ela começa no nosso espírito, quando o Senhor salva o nosso espírito, quando nós cremos. Né? Então, essa é a nova vida. Regeneração é a mesma coisa que o novo nascimento no nosso espírito. E a nova vida ela acontece na alma, mas é uma sequência da regeneração ou do novo nascimento. Né? Então, ele começa no nosso espírito, mas ele avança para a nossa alma, né? Que é essa vida de serviço ao Senhor, de seguir Ele, de estar com Ele, de guardar os mandamentos porque ama o Senhor, né? De abrir mão de coisas, né? Pelo Senhor, de não ter o coração nessa terra, mas ter o coração nas coisas do céu, pensar nas coisas do alto, né? E o Senhor fala que é esse processo, né? Que agora você vai adentrar no reino. Então a regeneração, ela começa no nosso espírito, ainda aqui nessa vida, e o Senhor ele não quer só que essa regeneração fique no nosso espírito, mas ele quer que nós experimentemos essa nova vida. É uma vida de experiência no Espírito Santo, né? De experimentar do Senhor. É uma vida de usufruir do Senhor, uma vida de santidade, né? Em Cristo, né? É um caminhar no novo homem, a nova vida desse novo homem corporativo. É uma vida de igreja. Né? É o desenrolar da vida de igreja, é o avanço na vida de igreja, é o amadurecimento do Filho de Deus, né? Que vai nos capacitar, né? Para a gente entrar no reino. Então ele vem falar aqui que essa regeneração, né? Quando o Filho vier na regeneração, ele fala no sentido amplo da palavra, geral, né? De entrar na vida. Ele começa falando lá em cima no versículo 17, de entrar na vida. Aí você entra na vida, agora você começa a experimentar dessa vida do Senhor, começa a caminhar com Ele, porque você vai seguir Ele, né? Se você deixar tudo, vende tudo que tem, venha e me siga. O rapaz ficou triste porque tinha muitos bens e não quis deixar tudo. Né? Então o Senhor muitas das vezes ele vai nos pedindo mais responsabilidade, né? O Senhor ele vai nos pedindo o nosso ombro, o Senhor vai pedindo cada vez mais, né? O Senhor vai nos experimentando, né? Para ver não, porque o Senhor sabe de todas as coisas, mas para que a gente mesmo venha perceber o nosso estado, né? Então agora, amadurecidos em Cristo, né? Amadurecidos em Cristo, essa vida que começou no nosso espírito, ela avança para a nossa alma, essa regeneração, né? E nós começamos a entrar na nova vida, somos vencedores, entramos no reino e essa vida também ela alcança o nosso corpo. Então, depois de tudo isso,
herdará a vida eterna. Né? Então, e ele continua no 30, né? Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E depois ele vai entrar na parábola dos trabalhadores da vinha, dessa recompensa de Deus, né? Como é que vai acontecer essa recompensa de Deus? Que é a vida de entrar no reino do Senhor, de sermos participantes do reino de Deus, né? Mas é um processo de regeneração que começa no espírito, avança para a nossa alma, uma vida de caminhar com o Senhor, né, de tomar nossa cruz, de renúncia, para que a gente venha amadurecer, sermos vencedores e, por fim, herdar a vida eterna. Herdar a recompensa e a vida eterna. A salvação do nosso corpo também. Amém, irmãos? Eu vou parar aqui, eu sei que tem muito mais assunto, tem muitas mais coisas para a gente comentar. A gente vê que alguns textos, Paulo em Tito, Tito 3,5 e 1 Pedro também, eles falam da regeneração também, né, de um aspecto do princípio, né, da regeneração do espírito. Mas o Senhor aqui nesse texto, ele fala da regeneração num sentido amplo, desde da salvação do espírito até a salvação da alma, do corpo e até a vida eterna, que foi a pergunta do jovem aqui. O que eu farei? O que farei de bom para alcançar a vida eterna? Alcançar a vida eterna é uma vida com o Senhor, né? Uma vida de renúncia. Amém, irmãos? Vou ficar por aqui para não ficar muito grande o vídeo, tá bom? O Senhor abençoe. Senhor, abençoa nossas vidas, Pai, nos dá graça. Muito obrigado pelo teu corpo, Pai, que foi crucificado ali naquela cruz, teu sangue foi derramado por nós, teu corpo que foi partido por nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pelas tuas provisões, pelo teu cuidado conosco, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.